Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita pra você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Jornal do Meio-Dia, agora 12h21, estamos recebendo hoje aqui entrevistado, não é isso mesmo, Marco Aurélio? Sim, com muita honra, entrevistado nosso hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia, estamos recebendo o André Moraes Tambelli, ele que é economista formado pela USP e atendeu ao nosso convite para falarmos um pouco sobre o programa Desenrola Brasil do governo federal, que foi lançado ontem. Seja bem-vindo, viu? Nossa, boa tarde, então aí, André, prazer tê-lo aqui conosco, já aproveitando aí o seu boa tarde, né, para falar pra gente um pouquinho como desenrola, o que é primeiramente e como ele funciona. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Desenrola Brasil, ele é um programa do governo federal, tá, para recuperar crédito de pessoas que estão em inadimplência. Importante citar que essas dívidas, né, que estão negativadas, elas são de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022 apenas, certo? Note aí que você tem um período, né, onde a gente passou pela pandemia, né, onde muitas pessoas acabaram contraindo dívidas, né, pela crise que sucedeu em detrimento, né, do advento da pandemia e principalmente ao aumento de taxa de juros, né, que acabou levando aí a muitas pessoas a ficarem inadimplentes. André, claro que muita gente está devendo, uma grande proporção aí da população brasileira tem algum tipo de débito. Agora eu pergunto ao senhor, haverá algum impacto, vamos dizer, impacto positivo aí na economia do país com essa medida implantada? Olha, a gente vai ter sim, pelo menos é esperado uma medida de curto prazo, tá, para a economia. Porque esse tipo, né, de recuperação, de programa, historicamente na literatura você tem bons resultados no curto prazo. Né? A gente foi feito, durante a pandemia, meados de abril, foi feito, né, o governo ele ajudou no processo de regularização e renegociação de dívidas. Né? E nos Estados Unidos, após a crise do subprime, em 2008, também tem, né, um histórico muito bom em relação a isso. Tá? Qual é a preocupação aqui? A gente pode estar enxugando gelo, tá? Porque a gente está pegando um público, né, que está inadimplente, está trazendo de volta ele para o mercado. No curto prazo, ele aquece, gera uma atividade para aquecer a economia, tá? Mas os fatores macroeconômicos que geraram o endividamento, né, esse superendividamento, ainda estão aí, que são uma taxa de juros alta, né, aumento de desemprego. Tem fatores relacionados, né, ao mercado de crédito, então as condições que os bancos dão, condições relacionadas ao próprio indivíduo, né, em relação a ter ou não informações sobre o produto e educação financeira. Tá? Acho legal falar um pouquinho do programa, né, para quem que ele para quem que ele abrange o programa. Então, vamos lá. Esse programa ele tem 3 fases. A primeira fase foi a divulgação, né, de como ele seria feito. E agora a gente entra na segunda fase, que começou no dia 17. Quem é que pode participar do programa já a partir do dia 17? Então a gente tem 2 públicos aqui. O primeiro público é relacionado a dívidas que têm até R$100. Tá? Então, no acordo que o governo fez com os bancos, né, aqui estamos falando dos grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco, Santander e alguns bancos menores, Inter, PicPay e PAN. Espera-se também que o Nubank entre, tá? Mas ainda não saiu nenhuma notícia relacionada a isso. Bom, esse público que tem uma dívida até R$100, ele vai ser desnegativado dos birôs de crédito, tá? Então, e o que é isso? Isso é um perdão de dívida? Tá? Não é um perdão de dívida, mas as pessoas não estarão mais negativadas nos birôs de crédito. Então, esse é um público. Aí tem um público que é chamado de faixa 2. Tá? Então, são pessoas com renda até R$20 mil que
tem dívidas, tá? Nesse período que a gente comentou, entre janeiro de 19 até 2022, 31/12/2022, que foram negativadas, tá? Não tem um valor máximo para essa dívida, tá? E para entrar em contato, né, com os bancos, é importante que ela vá até os canais oficiais das instituições bancárias, que são os internet bankings, né, ligar para o saque, né, eles vão ser direcionados para os canais que estão atuando nesse programa do banco. Espera-se o quê? Que aproximadamente haja nessa primeira fase 30 milhões de beneficiários, tá? E como é que ele está funcionando, né? O governo adiantou um crédito tributário de 50 milhões para os bancos para que eles possam, né, fazer um programa de renegociação para esse público especificamente, tá? Aí vem a próxima etapa que vai ocorrer em setembro. Essa é a etapa mais esperada. Por quê? Aqui o governo está construindo uma plataforma, tá, para abrigar um público de uma renda menor, de até 2 salários mínimos, que é aproximadamente R$ 2.640, tá? E que estejam inscritas no cadastro único. É importante aqui, né, para a dona de casa, para quem tiver endividado, saber que ela precisa se inscrever via Gov.br, tá? Para ela poder entrar no processo, tá? E que tipos de dívidas a gente está tratando aqui? Aqui são dívidas tanto bancárias e não bancárias, até pagamento de conta, sabe? Luz, água, internet, tá? Que vão estar dentro desse programa para renegociação, tá? Aqui, se caso a pessoa que realize o acordo nesse processo não venha a pagar, existe um fundo que o governo está estruturando, chamado Fundo FGO, tá? Fundo Garantidor de Operações, que então vai cobrir essas dívidas, tá? Caso elas não sejam pagas. Que dívidas não podem ser renegociadas? Então, dívidas que tenham uma garantia real, por exemplo, como um veículo, financiamento imobiliário, crédito rural, uma dívida que está com terceiros. Então, às vezes, o banco ele pega essa carteira de crédito e vende para um terceiro para fazer gestão, né? Então, sai da carteira do banco e já não tem como fazer esse tipo de renegociação, tá? FIES, por exemplo, eu acredito que não vai estar, porque já tem uma ação do governo por trás. Então, são esses tipos de dívidas e são essas regras, tá? Tem critérios. Talvez também cartão de crédito, né? Principalmente cartão de crédito, né? Tá? Que tem aí uma taxa de juros anual de 400%, tá? Na média, está variando em torno disso. Tá, nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal do Meio Dia André Moraes Tambelli, ele que é economista formado pela USP. André, tem muita gente de olho, muito golpista que chega aí a aproveitar essas oportunidades e de repente aproveita aí enganando as pessoas. Então, o devedor deve tomar cuidado, então, para não cair em golpe, não é isso? Perfeito, deve tomar muito cuidado. A gente orienta para que ele sempre procure os canais oficiais das instituições bancárias, tá? Se ligarem para você perguntando da sua conta, pedindo senha, cartão de crédito, gente, banco não faz isso, tá? Então, não dê nenhuma informação e procure sempre os canais oficiais das instituições bancárias. O André adiantou aí algumas informações, porque eu pensava assim, não, todo mundo então pode negociar, mas tem algum tipo de dívida aí que não entra nesse programa, né? Exato. Legal. Agora, quem vai ser mais beneficiado com isso aí? Tem alguma classe social, classe média, classe baixa? Quem vai ser assim mais atingido pela medida? Nesse primeiro momento, conforme a gente viu, né, são as pessoas da faixa 2, né, que tem uma renda aí até R$20 mil, são pessoas de classe média bancarizadas, né, já que você vai fazer mais com o banco. No segundo momento, em setembro, onde já entra pessoas da faixa 1, que tem uma renda até 2 salários mínimos, serão pessoas, né, com renda mais baixa. Estima-se que o programa, no total, ele é potencialmente, tá? Potencialmente ele pode gerar um beneficiamento para 70 milhões de pessoas.
André, permita-nos entrar nesse assunto aqui, já que parece que há uma queda de braços aí entre o governo e o Banco Central, né? Na questão da taxa de juros, juro elevado e tudo mais. Como você tem uma atividade muito ativa aí, junto ao setor bancário, né, eu queria ouvir a sua opinião, se há aí alguma possibilidade, se vislumbra, né, uma redução, de repente, aí, na taxa Selic ainda para este ano? Vamos lá, esse assunto é bem complexo. Delicado, né? Bem delicado. Mas o que o mercado está vislumbrando, certo? Então, a gente está tendo uma redução da atividade econômica e, a partir de agosto, espera-se que haja um primeiro movimento para reduzir a taxa de juros, né? O Banco Central, aparentemente, ele tem aí uma estratégia de atingir as metas de longo prazo para reduzir a taxa de juros. Então, com a redução, né, do índice do IPCA, índice de inflação, né, na semana passada, no mês passado, a gente até teve deflação e agora saiu o IBCBR, que é um índice muito importante de atividade econômica, que mostra uma desaceleração da economia, né? A grande expectativa do mercado hoje é para uma redução entre 0,25 e 0,5 percentuais na taxa de juros, que hoje está em 13,75. No geral, os principais bancos acreditam que no final do ano essa taxa vai estar em 12%. Mas ainda não reflete já de imediato, né? Na verdade, ele reflete um pouco. Então, as expectativas, né, para a redução de taxa de juros já fazem com que as curvas de juros que são negociadas no mercado caiam, né? Isso faz com que, né, no processo de compra, né, de moeda, né, entre os bancos, né, de títulos, né, essas taxas no longo prazo elas ficam menores e o banco consegue dar uma taxa de juros menor. Então, só a expectativa já gera, né, um fator de redução de taxa de juros no longo prazo. Legal. O André, hoje nos falaram a respeito do aumento do ovo, né, que é uma alimentação mais barata, né, e além de ser uma fonte de proteínas. Mas há um outro assunto também, que aí já impacta mais, assim, já envolve mais o mercado, até o mercado internacional mesmo, que é o preço do trigo, o preço da farinha de trigo, parece que também aí vai aumentar. A questão da guerra lá na Ucrânia, enfim, da Rússia e tudo mais, pode impactar de alguma maneira aqui no bolso do brasileiro? Com certeza. Então vamos lá. Hoje o pãozinho, né, na mesa do brasileiro, ele é muito relevante, né? A farinha de trigo, que ela é muito importada, ela é negociada muito em dólar. Boa parte da nossa farinha de trigo ela vem até da Argentina, tá? Mas situações no mercado externo, né, acabam impactando esse preço. Exemplo, a gente teve uma quebra de safra nos Estados Unidos em maio, né, que fez com que o preço médio do trigo aumentasse. E agora, infelizmente, na Ucrânia, por causa da guerra, alguém resolveu explodir uma ponte lá. E aí o governo russo ele cancelou o tratado de envio de grãos, gerando com que o preço médio do trigo, né, e de grãos no geral no mercado se elevem. Isso gera impacto, principalmente no preço do trigo, mas também vai gerar em outras cadeias produtivas, né? Então, o ovo, no caso, né, ele é afetado pelo milho, por outros grãos, né, que são utilizados no tratamento, né, de ovinos, e aí acaba impactando no preço do ovo, certo? Tá, nós agradecemos então aí ao André Tambelli, né, que conversou conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo essas explicações, primeiramente sobre o Desenrola Brasil e depois esses outros assuntos que também são aí, né, envolvem a economia. André, que é economista, né, como disse o Marco Aurélio, formado pela USP, agradecemos imensamente sua presença. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e espero que retorne outras vezes. Eu que agradeço, pessoal. O prazer foi meu. 12:35. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.